Nós estamos num tempo, amado, que eu tenho tido uma preocupação um pouco até fora do comum acerca daquele texto que diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Eu temo que isso que nós estamos passando, isso que nós estamos atravessando, seja também, além de muitas coisas, uma peneira, onde só vai permanecer aqueles que de fato estão buscando Jesus por causa de Jesus. Como assim, pastor, buscando Jesus por causa de Jesus? Porque existem aqueles que estão buscando Jesus, mas não por causa de Jesus. Eles até estão buscando Jesus, eles até estão reconhecendo a palavra como palavra de Deus, aplicam os princípios na sua vida, mas o que está por detrás, a motivação, não é a motivação de equalizar a sua vida com a palavra ou de se parecer com Jesus, e até porque amam a presença de Jesus e por isso estão buscando Jesus, mas talvez tudo isso seja um caminho que aprenderam para se dar bem, um caminho que aprenderam para não atravessar dificuldades, ou se atravessar essas dificuldades, ter a certeza de que Jesus vai livrar. E aqui nesse texto, amado, algo me chamou muita atenção, pois Josias, que é o rei desse período aqui, do capítulo 22, ele foi um rei considerado um bom rei. Ele foi rei de Judá, e ele teve a sua conduta como a de alguém que agradou o Senhor. E uma das coisas que Josias propôs no seu coração foi a de reformar o templo, de fazer uma reforma naquilo que era o ambiente onde Deus se manifestava, o ambiente onde as pessoas iam para sacrificar, onde as pessoas iam para buscar o Senhor. E ali havia os sacerdotes que tangiam, ministravam, os levitas. E esse era chamado o templo do Senhor. E Josias colocou isso no seu coração. Ele sucedeu um reinado que não foi um reinado bom, pelo contrário, foi o pior de todos os reis de Judá. Aquele que profanou o sacrifício, aquele que profanou todas as práticas que Deus havia instituído através de Moisés. E agora Josias está empenhado em transformar e mudar o cenário. Embora já houvesse uma palavra de condenação para os judeus: vocês vão ser escravos. E o bom comportamento, a boa conduta de Josias não mudou esse decreto do Senhor para o seu povo. Mas certamente, amados, aqui nesse trecho, onde Josias dá uma ordem aos seus servos para que vão até o templo e resgatem toda a prata que havia sido destinada para a reforma. Algo de valor tem que ser entregue para uma transformação, para uma reforma, para uma mudança. E nesse caso, a prata era esse objeto de valor para que a reforma pudesse ser concretizada, para que pudesse pagar aqueles que precisavam pagar, adquirir aquilo que precisava adquirir. Algo de valor é necessário para que haja transformação e reforma no templo. E aquilo que tinha de mais valioso ali era a prata no momento. O ouro possivelmente era inacessível. Mas quando eles estão ali separando e organizando aquilo que era o objeto de mais valor, a prata, para reformar o templo, o sacerdote encontra um livro. E ele começa a ler esse livro e entende que aquele livro se trata da lei do Senhor. E quando os servos do rei chegam, ele diz: nós temos aqui a prata para reformar o templo, mas nós encontramos também um livro. E começa a ler esse livro para o rei. E quando o rei ouve, ele percebe o quão distante
embora o seu reinado foi um reinado bom, positivo, o quão distante ele estava daquilo que era o prumo do Senhor, o padrão do Senhor. Enquanto eles estavam resgatando a prata, Deus mostra algo de mais valor ainda, para que haja uma reforma. E aquilo que supera a prata em valor é o ouro. Enquanto eles tinham o objeto do ouro nas mãos, Deus revela, a prata estava nas mãos do povo, Deus revela o ouro para eles. Porque aquela reforma não podia ser concluída sem antes restabelecer a lei do Senhor no seu devido lugar. Nós entendemos que nós não estamos mais no tempo da lei. Nós estamos vivendo numa dispensação de graça, onde Jesus cumpriu toda a lei nele, e através da sua graça nos salvou e nos tornou participantes do povo que é chamado o povo de Deus. Mas amados, assim como naquele tempo era necessário uma reforma no templo, hoje também é necessário uma reforma no templo. E eu não estou falando dessa estrutura aqui, não estou falando dessas paredes aqui, não estou falando desse piso aqui, dessas luzes que estão acesas aqui. Mas o que hoje é considerado o templo do Espírito Santo somos nós. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é o que diz a palavra de Deus. E assim como naquela época foi necessário a prata para reformar, a prata para restaurar, algo de muito valioso também para os nossos dias hoje é necessário, para que o seu coração, a sua vida, o seu corpo físico, a sua estrutura seja também reformada. Mas essa reforma, ela não é possível, nós não vamos alcançar o nível de excelência nessa reforma, se assim como também Josias, que encontrou a palavra de Deus, nós também não encontrarmos um lugar em nós para a lei. Detalhe, amados, importante é que a lei estava dentro do templo já. Quantos estão entendendo? Amém? A lei já estava no templo, só que ela estava perdida. A lei, ela tinha um lugar naquele espaço, naquele ambiente, naquela estrutura, só que ela estava perdida. Alguém a encontrou. E assim sou eu e você também, amados. Assim somos nós, que carregamos um livro preto. Hoje tem de várias cores já, né? Tem de vários modelos, grande, pequeno. Muitas vezes nós possuímos esse livro, mas ele está perdido em nós. Nós que somos o templo do Espírito Santo. Assim como no tempo de Josias, a lei existia, a lei estava lá, e ela estava dentro do templo, mas ela estava perdida. E quando ela está perdida, ela não tem efeito. E aí, amados, eu quero te trazer hoje, esta noite, para você refletir acerca do que tem efeito na sua vida. Quais são as coisas que mais impactam você? Quando você escuta, quando você ouve, quando aquilo acessa o seu coração, quando aquilo acessa a sua mente. E muitas vezes, por mais que a gente diga, eu tenho a palavra de Deus, eu conheço a palavra de Deus, eu leio a palavra de Deus, mas amados, algo além disso é necessário que você a encontre dentro de você. Que este livro tem um lugar dentro de você. E não só tem um lugar dentro de você, mas que ele tenha um valor dentro de você. Os olhos do rei estavam na prata para reformar, mas Deus queria apresentar algo mais valioso do que a prata, aquilo que era equivalente ao ouro para a reforma, que era o livro da lei. Estão entendendo? Amém? Pode falar com a máscara também, viu, irmão? Não tem problema não.
O livro da lei era o que faltava para que a reforma fosse concluída. Porque a reforma de um templo não é possível apenas com recursos materiais. E o que eu quero dizer com isso, amado, é que na sua vida, tudo em volta que está precisando de reforma, ou dentro de você, da sua casa, ou até você mesmo, que precisa de uma reforma, de uma restauração, essa restauração, ela não é completa apenas com recursos materiais. Não é completa apenas com uma boa família, com um bom emprego, com uma boa igreja, com um bom trabalho, com a boa gestão dos seus recursos, você sabendo lidar com o seu próprio dinheiro, você sabendo lidar com a sua casa, você gerindo bem a sua casa. E eu não estou tirando o valor dessas coisas, é como a prata para Josias, ela é importante, mas amados, algo além de tudo isso é necessário. E o que é? Que você encontre o valor da palavra de Deus dentro do seu coração, que você encontre o valor do livro sagrado dentro do seu coração. Amém? Josias, quando acessou, ouviu o impacto dessa palavra no seu coração, o fez rasgar as vestes. E rasgar as vestes é uma sinalização de humilhação. Eu estou me submetendo a essa circunstância. Quando ele ouviu o livro, ele submeteu a sua vida ao livro. E o que tem impactado a tua vida? E o que tem mais efeito na tua vida? O que é que transforma você ao ponto de você mudar a sua vida de rota, ou mudar o seu dia de humor? Quantos aqui já acordaram um dia animado, empolgado, cantando junto com os passarinhos lá fora, aí de repente alguma coisa acontece no teu dia, que você baixa a cabeça, que você chora, que você não consegue mais se animar, e tudo aquilo que você construiu ao decorrer do início do dia, voa, se perde. Sabe o que significa? Que essa ação teve um efeito muito grande na tua vida, ao ponto de mudar o seu humor. E muitos de nós somos sensíveis, temos sensibilidade àquilo que as pessoas falam, àquilo que os jornais falam, temos sensibilidade ao clima. Um dia mais nublado fica mais feliz ou fica mais triste, um dia de muito calor. Você tem sensibilidade às coisas que acontecem. Eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa fria, uma pessoa que não sente nada, porque Deus nos fez com sentimentos, Deus nos fez com feeling. Mas amado, o que muitas vezes está acontecendo no coração do povo de Deus é que esse livro já não tem mais o mesmo efeito. Por quê? Porque ele está perdido dentro do templo. O templo é você, meu amado, você é o templo. O livro está aí, mas muitas vezes ele está igual aquele texto que diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar. Muitos se esconderam tão bem que não estão achando mais. E o fato de esconder a palavra no coração é eu zelar. Eu vou zelar por aqui. Igual quando você tinha o seu irmão na sua casa e vocês eram adolescentes, você escondia o seu doce para ele não pegar. E aí você vai lá e esconde a palavra de Deus, mas não é para perdê-la, mas é para zelar, para que nada roube, para que nada tome, para que nada tire dali. Estão entendendo, irmãos? E essa noite é uma noite onde o Senhor está nos trazendo a refletir o
quanto de efeito a palavra de Deus tem causado no seu coração. Ah, pastor, a palavra de Deus fala comigo. A palavra de Deus, ela me ajuda a levantar, ela me anima, ela me traz fôlego, ela me traz ânimo, ela me traz alegria. Muito bem. Mas em que estágio de efeito ela está? De repente a palavra gera tudo isso em você, mas você tem colocado outras coisas, e às vezes sem perceber, sem pensarmos, quando vê já foi. Uma ofensa de alguém, uma decisão política, talvez causa mais impacto na tua vida do que a própria palavra de Deus. Sendo que nós somos, antes de cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos do céu, onde o regimento interno do céu está nas nossas mãos, e é a própria palavra de Deus. E um decreto de um homem causa mais impacto em você do que a palavra. Estou dizendo que nós não podemos nos alegrar com as notícias, ou nos entristecer com elas também. Nós vimos aí essa semana aquela tragédia que aconteceu nos Estados Unidos, um policial que eu fico também com muita pena também daquele homem, aquele policial. Não mais do que a família George Floyd, que faleceu. Mas eu não sei, de repente ali ele, não estou justificando, não estou defendendo, tanto que ele foi preso e corretíssimo, e a esposa dele divorciou dele por isso. Ele vai sofrer as consequências, e é isso mesmo, tem que sofrer as consequências. E quando eu leio qualquer coisa sobre isso, meu coração parece que me entristece. Fiquei chateado mesmo de pensar, falar, olha, um jovem, um homem, mas estava passando uma nota falsa, mas é uma vida. E quantas vidas estão se perdendo agora? E a gente escuta notícias do mundo inteiro, de coisas que estão acontecendo, o nosso próprio país, que está muito mais do que uma crise de saúde, está numa crise política. Nós estamos atravessando uma crise política muito maior do que uma crise pandêmica. E tudo isso mexe com nós que somos brasileiros, com a gente que tem um mínimo de senso. Temos sensibilidade. O senso vem a palavra sensibilidade vem de ter o senso, de perceber, feeling, sentir. Eu não estou anulando essas coisas, estou dizendo que você não deve sentir a tristeza por alguém que perde a vida, por uma família que perde alguém que ama, por alguém que está passando por uma dificuldade, seja ela de qual ordem for, financeira, emocional. Nós devemos nos compadecer. Jesus se compadecia. Em muitos momentos nós vamos ver o autor dos evangelhos os autores dos evangelhos colocando que Jesus se compadeceu da multidão, e Jesus teve piedade. E nós como igreja, como povo de Deus, temos que ser a parte sensível da terra. Não sensível de sofrimento, mas de sentir por aqueles que estão sofrendo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Amém? Vocês estão comigo no raciocínio? Você que está em casa também. Não estou dizendo que você não deva sentir por alguém que perdeu o emprego, por uma família que está perdendo tudo, perdendo a casa, perdendo entes queridos. Mas, amados, esse livro que está agora em minhas mãos precisa impactar a minha vida muito
mais do que qualquer outra informação que chega aos meus ouvidos. E o evangelho que nós pregamos, nós estamos dentro de um templo da igreja do evangelho quadrangular. E o evangelho que nós pregamos, ele é a boa notícia. Ele é a boa nova. É como aqueles homens que caminhavam na estrada de Emaús. Como aqueles dois homens que tinham a última informação. Qual era a informação que eles tinham? A morte de Jesus. Eles estavam impactados, eles estavam tristes, eles estavam chorosos, sentindo a perda do mestre. Que eu e você certamente também estaremos como eles, caminhando. Mas a sensibilidade deles estava muito mais para aquela circunstância que cercava. E qual era a circunstância que cercava? A morte de Jesus. Pastora Jane, mas o que Jesus havia dito dias antes? Não estou dizendo que eles não podiam se entristecer com a morte, pastor Jorge. Eles tinham toda liberdade para se entristecer ao ver o seu mestre sendo crucificado. Mas algo precisava gerar esperança dentro deles. E o que é? A voz de Jesus alguns dias atrás dizendo: olha, vai acontecer tudo isso, mas eu vou ressurgir. Eu vou me levantar ao terceiro dia. E a palavra dessa noite, amados, é para gerar no seu coração essa certeza de que as notícias ruins vão continuar chegando, outras até piores das que você já ouviu até hoje. Só que tudo isso, amados, não pode superar a verdadeira informação do céu. O boletim dos céus está em nossas mãos. E aqui diz, amado, que o povo de Deus vence diante das portas do inferno. A igreja prevalece sobre os contra-ataques malignos. Nesse livro diz que se você crê, você e a sua casa serão salvos. Nesse livro diz que se você crer e for batizado, você vai ser salvo. Esse livro diz que há cura no nome de Jesus. Esse livro diz que há esperança depois dessa vida. Vai haver um dia em que o nosso amado mestre surgirá entre as nuvens e vai nos levar para um lugar onde não há mais choro, aleluia. Aonde não há mais lágrima, aonde não há mais famílias chorando diante de um corpo estendido no chão, morto, falecido por um policial. E é sobre esse peso de impacto que eu quero que você nessa noite saia daqui refletindo que o impacto da palavra de Deus precisa ser maior. O ouro, que é a palavra de Deus, precisa representar muito mais valor do que a prata, qualquer prata que exista para reformar o templo. E se você quer saber, até o diabo, ele é impactado pela palavra de Deus, sabia disso? A palavra de Deus o julga, o condena e o põe para correr. Jesus, diante da tentação, usando a palavra de Deus e a sua voz, que emitia a palavra de Deus, teve o poder de colocar Satanás no seu devido lugar, que é debaixo dos pés de Jesus. Amém, igreja? E quando aqueles dois homens no caminho de Emaús têm os seus olhos abertos, eles reconhecem. Como não percebemos que quem estava diante de nós é o próprio Jesus? A sua palavra, quando falava, queimava os nossos corações.
Os nossos corações queimavam pela sua palavra. E o seu coração, meu amado, nessa noite precisa queimar pelas palavras de Jesus, pelo livro sagrado. Esse livro precisa ter impacto na sua vida muito mais do que qualquer outra coisa, que qualquer outra circunstância. Mesmo que essa seja a pior notícia que você tenha ouvido, deixe a palavra de Deus queimar o seu coração, impactar o seu coração.